Sabe aquela história em que o maior inimigo de um grupo de heróis não é um supervilão, mas eles mesmos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na crise dos caras, um time de amigos que era simplesmente lendário, mas que foi forçado a encarar os próprios demônios, bem quando uma ameaça mortal estava batendo na porta. Então, só pra gente relembrar rapidinho quem é quem nesse time, tem o Miguel, que é o líder, a Magri, a atleta do grupo, o Calu, que é o ator, o Crânio, o gênio da turma, e claro, o Chumbinho, o mestre da tecnologia. Uma equipe que, olha, parecia totalmente invencível. Parecia. Até que o impensável aconteceu. A nossa análise hoje vai seguir essa jornada. A gente começa com o colapso total da amizade deles e vai até a urgência de uma reunião que foi, digamos, forçada pelas circunstâncias. Vamos ver como esses laços que um dia foram quebrados são testados no limite quando o perigo aperta de verdade. E o mais impressionante é que, antes mesmo de qualquer vilão aparecer, o maior adversário dos caras já estava agindo, bem no meio deles. A amizade que era a base de tudo simplesmente implodiu, sabe? Foi minada por ciúmes e por um monte de coisas que nunca foram ditas. E o pivô de toda essa discórdia era, na verdade, um triângulo amoroso bem complicado envolvendo a Magri. Tanto o Crânio quanto o Calu eram apaixonados por ela. E se isso já não bastasse, os sentimentos confusos do próprio líder, o Miguel, criaram uma tensão tão insuportável que, bem, a confiança e a comunicação do grupo foram para o espaço. A dor do Calu aqui nesse pensamento mostra o tamanho da ferida. Não era só o fim de uma equipe de detetives, sabe? Era o fim de uma irmandade. Era algo muito mais profundo. E aí, pelo ponto de vista do Crânio, a coisa fica ainda mais dolorosa. A rivalidade não era com um inimigo qualquer. Era com os amigos mais próximos dele, o que tornava esse ciúme algo quase impossível de lidar para o gênio do grupo. E aqui que a ironia trágica da situação fica clara. Enquanto os rapazes estavam se afundando nesse conflito, a Magri estava lá em Nova York competindo, morrendo de saudades de casa, mal sabendo ela que o lar dela, o grupo, já tinha desmoronado. Só que, enquanto a amizade deles ruía por dentro, uma tempestade perfeita estava se formando do lado de fora. Uma tempestade pronta para colocar absolutamente tudo em jogo. A primeira grande ameaça chega disfarçada de notícia boa. A tal droga do amor, um soro revolucionário que prometia curar a doença mais devastadora da época, estava chegando no Brasil. Mas junto com essa esperança, vieram cientistas e, claro, segredos muito perigosos. E então vem a notícia que transforma essa crise toda em algo extremamente pessoal. O arqui-inimigo dos caras, o Dr. QI, simplesmente escapou da prisão. A vingança dele era só uma questão de tempo. E é exatamente no retorno da Magri para o Brasil que essas duas coisas, o drama interno do grupo e as ameaças externas, se chocam de um jeito explosivo. O aeroporto vira literalmente um campo de batalha. O aeroporto vira um cenário de caos completo. A Magri e o Chumbinho mal conseguem se reencontrar e já são jogados no meio de uma conspiração. O cientista é sequestrado na frente de todo mundo, a professora da Magri leva um tiro e, no meio de todo aquele pânico, o mundo deles vira de cabeça para baixo. E o pedido de resgate mostra o tamanho do problema. US$ 1 bilhão. Uma fortuna, exigida em troca do cientista e das últimas amostras que existiam da tal droga do amor. A ousadia, a precisão daquela operação toda, leva o Chumbinho a uma conclusão aterrorizante. Só um inimigo muito conhecido teria a capacidade de planejar e executar uma coisa daquelas. Desesperado, ele manda um telegrama codificado para Magri, que tinha voltado para os Estados Unidos. Era uma mensagem super urgente, escrita numa linguagem secreta que, convenhamos, só um cara e carre conseguiria decifrar. E o código deles era muito engenhoso. Era uma combinação de 2 cifras. O tal código vermelho revelava um texto que não fazia sentido nenhum e que só podia ser decifrado usando o código tênis polar. No final, a mensagem era um grito de socorro. Magri, volte urgente. Caras em perigo, Chumbinho. Ela precisava largar tudo e voltar para casa. Para ontem. Mas o Dr. QI não queria só dinheiro. O objetivo real dele era a destruição dos caras. E o próximo passo que ele dá deixa isso terrivelmente claro. O sequestro do Chumbinho, o caçula do grupo, é o golpe final. O bilhete, com aquela assinatura inconfundível do Dr. QI, transforma a ameaça numa crise pessoal que nenhum deles tinha como ignorar. Diante dessa crise sem precedentes, a Magri, que tinha acabado de voltar, toma a frente.
Ela faz uma ligação de emergência, basicamente exigindo que o grupo, mesmo quebrado, se reúna para uma última e decisiva missão. E a notícia do sequestro do chumbinho funciona como um choque de realidade. Acaba na hora com todo o orgulho, todo o ressentimento. O Miguel, o Calu e o Crânio não pensam duas vezes. O laço de amizade, no fim das contas, se provou muito mais forte que qualquer briga. E aquela fala da Magri para o chumbinho, um pouco antes de tudo acontecer, ecoa quase como uma profecia. Separados, eles eram vulneráveis. Juntos, bom, juntos eles eram os caras, eram imbatíveis. Mas o que eles nem imaginam é que mesmo no esconderijo secreto, eles não estão sozinhos. Uma figura bem misteriosa está observando tudo de perto, o que adiciona uma camada nova e totalmente imprevisível de perigo para a missão deles. E naquele abraço, no refúgio do esconderijo deles, o compromisso é selado. A crise quase os destruiu, mas a lealdade os uniu de novo. Os caras estão de volta. E fique aqui a reflexão. No fim das contas, qual é o maior perigo para uma amizade? Uma ameaça que vem de fora, clara e declarada, ou as rachaduras que aparecem em silêncio por dentro? A resposta para essa pergunta talvez defina não só o futuro dos caras, mas a essência de qualquer laço verdadeiro.